Oi gente, tudo bem com vocês? Finalmente eu tô aqui pra falar de um livro que eu li há um tempinho atrás. É um livro de uma autora que é muito especial pra mim. O livro é A Sereia da Kiera Cass. Sou louca, apaixonada e viciada na Kiera Cass, isso todo mundo já sabe, dá pra perceber isso aqui. E eu tava muito maluca pra começar a ler A Sereia. Quando saiu eu já falei, meu Deus, eu quero ler, eu preciso desse livro. E logo após o lançamento eu já recebi o livro e já devorei. Gente, a Kiera teve uma malemolência muito legal para tratar deste mundo de sereias, água, porque ela conseguiu desmitificar toda aquela ideia de sereia, de cauda e viver só no mar que a gente já tinha na cabeça e montar um mundo novo, um mundo completamente diferente do propósito da sereia, do porquê das sereias, e conseguiu implantar isso na nossa vida. E eu terminei de ler o livro com medo até de tomar banho. É sério, eu abri a torneirinha assim pra escovar o dente e já ficava... Vocês vão entender o medo dessa água. Eu acho que ninguém vai conseguir nadar no mar, nadar numa piscina de novo, assim, sem medo, depois que terminar de ler esse livro, gente. Não dá, cara. A Sereia conta a história da Kaylan, que é uma menina que viveu nos anos 1910, 1800 e pouco. Faz muito tempo que a menina viveu. E aí, num certo dia, ela foi viajar de navio com os pais e os irmãos. E do nada, no meio dessa viagem, ela começa a ouvir uma voz muito misteriosa e muito enfeitiçada, porque ela começa a perceber que todo mundo que tá ao redor dela começa a ficar hipnotizado e começa a pular na água, se suicidar assim, por livre e espontânea vontade. Até ela mesma pulou na água e percebeu que estava prestes a morrer. Neste momento, olha esse sol, mano, pelo amor de Deus. E ela percebe que ela poderia fazer muito mais coisas na vida e que ela não conseguiu aproveitar tudo que ela queria aproveitar. Começa a pensar com muita força que ela faria qualquer coisa pra sair dessa e pra conseguir viver de novo. E aí, a água fala com ela. Sim, gente, a água é uma entidade viva, mas que não tem face, que não tem corpo e que não aparece. Ela simplesmente fala na cabeça da Kaylan e pergunta pra ela se ela realmente faria qualquer coisa pra sair dessa e continuar viva. Ela responde que sim, e aí ela conhece mais 3 sereias que explicam pra ela como que é o mundo das sereias em que ela vai viver e que ela vai ter que servir a água durante 100 anos. E o livro começa a se passar depois dos 80 anos, faltando só 20 anos para ela terminar essa vida de sereia e voltar para o mundo real como uma pessoa mortal, como uma pessoa real, exatamente na idade em que ela parou na época que o navio naufragou. Só que tem um porém, essas sereias elas não vivem na água como todas as sereias que a gente imaginou na vida. Elas também não têm caudas. Elas vivem entre os humanos, mas tem um porém. Elas não podem falar com ninguém, porque as vozes delas, elas são tóxicas para os ouvidos humanos. Quando elas falam com alguém, a pessoa vai simplesmente ser hipnotizada e vai virar oferenda, vai pular na água assim e vai se matar. Então elas têm que viver como mudas durante toda essa vida de sereia. E depois que passar os 100 anos, elas vão poder voltar a falar tudo que elas não falaram durante todo esse tempo. E aí a Kaylan conhece o Akinli nessa vida aí, faltando 20 anos só pra ela sair desse mundo. O Akinli, ele se aproxima dela não pela beleza maravilhosa que tem as sereias, mas sim que ele realmente se interessou por ela, mesmo muda, mesmo não conseguindo se expressar ali, ele conseguiu se interessar por ela e ela automaticamente se interessou por ele, porque ele é uma pessoa muito simpática, muito querida, muito amável, então é muito fácil de gostar do Akinli. Inclusive você, leitora, muito fácil de gostar do Akinli, viu? E aí fica esse dilema até o final do livro, o que ela faz, o que vai acontecer, porque depois que ela voltar a ser humana, vai passar 20 anos, o Akinli já vai estar com 20 anos a mais que ela não vai lembrar de nada do que aconteceu no mundo dela quando ela estava sereia, porque sim, quando ela voltar a ser humana, ela não vai lembrar nada do que ela fez quando sereia. Então temos aí um dilema, o que vai acontecer, é um romance proibido, é um Capuleto, é um Montecchio, meu Deus do céu, o que acontece? E eu gostei muito do final desse livro, é obviamente que eu não vou contar pra vocês o que acontece, não é mesmo? Só posso dizer pra vocês que a Kiera arrasou nesse livro. Primeiro porque esse livro foi escrito antes da seleção, então ela escreveu esse livro muito novinha. Não é um livro meloso, absolutamente. A história que tem por trás aí desse domínio da água,
da água com o mundo, da água com as sereias. É muito legal, é muito interessante, até fiquei querendo muito mais saber sobre esse mundo, porque como é um livro único, não deu pra explorar tanto esse lado, essa história, esse mundo diferente que a gente não conheceu, mas eu realmente queria que esse livro tivesse uma continuação, ou então tivesse um spin-off, falando um pouco mais sobre esse mundo super incrível que a Kiera criou. E a Kiera provou mais uma vez que ela conquistou meu coração. Essa autora, assim, é uma das minhas preferidas, com certeza. Ela é incrível, ela é maravilhosa, e ela escreve de uma forma que você lê um livro de 300 páginas em algumas horas. Você não parece que tá lendo um livro, você parece que tá sonhando, e isso flui de uma maneira que é impressionante. Pra vocês que estavam querendo muito saber o que eu achei desse livro, o que eu achei de A Sereia, porque desde a hora que eu tava comentando no Twitter, no Snapchat, que eu estava lendo esse livro, todo mundo queria saber o que eu achei, por eu ser uma viciada em A Seleção. E aqui está os meus coraçãozinhos favoritados desse livro maravilhoso. É isso, gente. Se você leu A Sereia, não esquece de comentar aqui embaixo o que você achou, o que você achou do Akinli, que ó, amei Akinli, maravilhoso, fofo. Um beijo pra todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau!